palavra diz o seguinte em Atos capítulo 23, verso 10 e 11. A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Eles são os saduceus e os fariseus. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para fora da fortaleza ou para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, o Senhor se pondo ao lado de Paulo, disse: coragem. Olha só, coragem. Assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Feche sua Bíblia, desliga sua Bíblia, preste toda atenção. Nós só fazemos planos bons para a nossa vida. Conheço ninguém que faz um plano ruim. Alguém já fez um plano ruim? Sem ser os planos de saúde de hoje em dia, né? Que não cobrem nada, e são caríssimos. Uma espetada, né, no pessoal dos planos para ver se acorda. Mas você já fez um plano ruim na sua vida? Planos fazem, 2023 eu quero enfrentar um câncer. Já fez um plano como esse? Já viu alguém fazer um plano como esse? Ninguém. Eu quero passar uma crise financeira depois do segundo semestre de 2022. Alguém já fez esse plano? Eu quero ficar devendo no cartão de crédito. Olha só. Eu quero que a minha empresa venha à falência em novembro. Ninguém faz planos ruins. Os planos são sempre bons. Eu tenho vários planos. Se você olhar todos os meus planos, do primeiro ao último, são só planos bons. Que maravilhosos os meus planos, Pablo. Lindo, são planos que, olha, se você olhar, não tem um plano ruim. Minha vida financeira, eu faço planejamento da vida financeira. Todos os planos da minha vida financeira são ótimos. Tem nenhum que aqui eu vou ter que enfrentar uma dificuldade. Plano na saúde, meu plano de saúde é maravilhoso. Eu penso que eu vou estar bem sempre. Eu vou estar com 80 e poucos anos, 90 anos, sem nada, sem um reumatismo, sem artrose, artrite, osteoporose, é isso, né? Eu não vou ter nada. Esses são os meus planos, os planos da nossa vida. Sempre fazemos planos bons. Muitas vezes nós chegamos nesses planos bons, mas muitas vezes não. Fazemos planos bons, nós projetamos dias bons, nós caminhamos para dias melhores. É assim que a gente vive. Mas nem sempre o dia que está à nossa frente é um dia bom. Alguém já planejou lavar roupa no dia seguinte e choveu? Alguém já planejou? Ajuda aí. Deixa eu ver quantos homens levantaram a mão nessa igreja. Então, curso de casais, Cintia e Juvenil ali, ó. Amém? Senti um arrepio do Espírito aqui, ó. Amém? Mas Deus não falou comigo ainda a respeito desse assunto, né? Esperar Deus falar mais forte, confirmar a segunda vez. Amém, amor? Você faz o plano, amanhã eu vou lavar roupa, eu vou estender e vai secar. E você acorda no dia seguinte, chovendo. Até a previsão do tempo errou. E os seus planos de lavar roupa muitas vezes foram frustrados. E aí você tem que falar, vou lavar amanhã, chove de novo. Aí você fala, vou lavar com chuva. Aí a roupa fica com cheiro de roupa molhada. Nem sempre o dia seguinte será conforme os nossos planos. Muitas vezes o dia seguinte vai ser dia de chuva, vai ser um dia nublado. Mas são esses dias nublados que nós aprendemos, que nós nos moldamos. São os dias nublados em que somos transformados para aproveitar melhor os dias abertos, os dias de sol. Nós passamos um período na praia, fazem muitos anos, ficamos 2 semanas na praia, e do primeiro dia ao último dia choveu.
na primeira semana, a segunda de namoro com a Mar. Ela foi para a praia também, nós levamos a Mar para a praia. E choveu do primeiro ao último dia. Pensa bem, foram 14 dias de chuva constante. Mas depois de 14 dias de chuva, eu aproveitei um dia de sol muito mais do que eu aproveitaria se fossem 14 dias de sol. Porque eles me ensinaram a valorizar, eles me prepararam para valorizar o dia bom. Quando sai um dia de sol em 14 dias de chuva, nós chamamos de milagre. E sabe por que muitas vezes nós falamos, Deus não opera mais milagre? Deus não faz mais milagre entre nós? É porque nós nos acostumamos com os milagres que o Senhor faz dia após dia. Nós nos acostumamos a ter um dia saudável, a vender justamente e ter o valor para pagar a conta do mês. Acostumamos, está acostumado. Acostumamos a ter o privilégio de entrar numa igreja. Mas para quem é reprimido pelo seu governo comunista, ir uma vez no culto é milagre. Mas para nós é comum. O Senhor tem colocado milagres e milagres e milagres em nossa vida constantemente. Só que nós precisamos estar preparados para aproveitar e absorver 100% daquilo que o Senhor tem para nós. Mas para isso é necessário enfrentar dias de dificuldades. E se não fossem os dias de dificuldades, aonde estaria a coragem? Em lugar nenhum. Sendo que a coragem nasce na semente do medo. Deixa eu te explicar melhor. O medo, ele é plantado no nosso coração e pode produzir dois frutos: covardia ou coragem. O medo é plantado no nosso coração. Todos nós sentimos medo. Eu sinto medo, você sente medo. Quem venceu sentiu medo. O medo é plantado. Agora, o fruto que nós vamos dar a partir do medo que foi plantado, cabe a decisão do nosso coração. Muitos têm dado fruto de covardia e têm paralisado a sua vida. O que Jesus foi fazer com Paulo naquele momento foi plantar a semente que ia gerar a coragem no coração dele. Jesus foi transformar o diagnóstico final de Paulo. Eu vou falar sobre a questão histórica que você vai entender. Jesus chega e diz assim: o seu destino, Paulo, vai precisar de muita coragem para que você chegue aonde eu quero que você chegue. E essa palavra, e esse tema, e o nosso tema de maio, é eu falando para você: cada semente de dificuldade, de medo, de adversidade, de provação, que caiu no terreno do seu coração, vai produzir coragem para você avançar, não desistir e chegar no propósito que Deus tem determinado para você. Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. E não pense só no plano terreno, pense no propósito específico de Deus para a sua vida. Quando eu digo isso para você, parece que eu estou sendo superficial e agora eu quero afunilar na vida de Paulo e depois eu falo sobre a sua própria vida. Paulo tinha acabado de chegar em Jerusalém, passou 7 dias falando sobre os milagres e maravilhas que Deus tinha feito na vida dos gentios. E isso comovia o coração de todo mundo que estava ali em Jerusalém, porque nunca antes se tinha conhecido tanto testemunho. Pensa, como é que você conta um testemunho hoje? Acontece um milagre incrível na tua vida, você vai lá e você conta no Face, conta no Instagram, fala no History, coloca lá e fala: o Senhor está operando isso em minha vida, eu tenho sido transformado, eu tenho crescido, tenho amadurecido, tenho feito devocional todo dia. Você conta a sua história. Na época não tinha como. Então Paulo era um porta-voz das maravilhas que o Senhor fazia em meio aos gentios. Como pode um Deus que agora age no meio de gentios, de pagãos, de outros povos? É um Deus que não há limite de cultura, não há um povo exclusivo, mas todas as nações serão benditas. Lembra da promessa que Deus deu a Abraão? Todas as nações serão benditas por intermédio de você. E Cristo nasce da geração de Abraão.
E Cristo é a bênção a todas as nações, é um novo tempo a todas as nações. E agora isso está se concretizando no espaço-tempo, se materializando. Nós estamos vendo gregos, nós estamos vendo pessoas que não fazem parte daquela cúpula de Jerusalém, vivendo o Evangelho, conhecendo o Evangelho, sendo batizados, fazendo parte do culto, vivendo sinais, prodígios e maravilhas. E agora Paulo, como porta-voz, e além disso, além de ser porta-voz de tudo isso que está acontecendo, Paulo carrega uma oferta financeira, em dinheiro, para ajudar a igreja de Jerusalém, que estava passando uma crise violenta nessa época, e iria fechar as portas. Então Paulo, ele quebra a rota que ele estava fazendo, ele sai de Corinto, e ao invés de ele ir lá para Roma, que era o propósito dele, ele sai e fala: vou para Jerusalém. Só que Jerusalém é o pior lugar possível que Paulo pode estar, porque Paulo é um condenado, fugitivo, traíra, pela ordem dos fariseus. Quem era Paulo? Paulo era o perseguidor dos cristãos, que encabeçava a perseguição. Paulo, fariseu, que estudou das escolas mais rígidas do farisaísmo. Paulo um dia, no caminho de Damasco, se encontra com Cristo e muda completamente, e ele sai de perseguidor para perseguido. Então Jerusalém, Paulo não é benquisto. Paulo chegou em Jerusalém, nós vamos tentar armar para ele. E da mesma forma que eles já perseguiram Cristo e mataram Cristo numa cruz, eu estou falando no plano histórico. Se eles perseguiram Cristo e um dos próprios discípulos o entregou, na verdade Cristo entregou a si mesmo, e mataram Cristo numa cruz, com Paulo vão fazer a mesma coisa. A mesma coisa. E por que não faziam a mesma coisa com Pedro, Tiago e João, que eram os ministros de Jerusalém? Porque a igreja de Jerusalém ainda se fundia muito com o judaísmo. Tinha muito da cultura ali, ligada. E além disso, Pedro, Tiago e João não tem histórico de pregar aos gentios. Então eles estão praticamente livres. Então eles precisavam encontrar uma brecha na lei, quando Paulo estivesse dentro de Jerusalém, e dentro dessa brecha prenderiam Paulo. E é lógico que Paulo preso em Jerusalém, jamais Paulo sairia vivo. Exatamente isso que acontece. Paulo passa 7 dias pregando em Jerusalém. No primeiro dia ele prega sobre as maravilhas, no segundo dia sobre as maravilhas, sobre as conversões, sobre as transformações. Chega no 7º dia, quando Paulo está saindo da sua ministração, Paulo cometeu um erro segundo a visão dos fariseus e dos saduceus. Ele introduziu um grego dentro do templo, dentro da igreja. E por isso acusaram Paulo e pegaram ele e prenderam ele. Só que antes de prender Paulo, eles começam a bater em Paulo e prende Paulo todo machucado. Você sabe que as prisões são extremamente violentas, não tem lei alguma. Paulo está no pior estágio possível. E agora Paulo está preso, ele é afastado de todo mundo. Paulo está sem Tito, Paulo não tem Timóteo, Paulo não tem ninguém que ele conhecia, Paulo não tem nenhum amigo, Paulo não tem ninguém com quem ele possa se apoiar. E agora Paulo vai para a prisão. Chegando na prisão, ele vai ser julgado logo depois. Quando levam ele ao Sinédrio, é interessante, eu acho incrível essa parte, e eu espero que você entenda a questão histórica agora. Quando Paulo é colocado no Sinédrio, foi para compreender qual era o pecado de Paulo. Da mesma forma que Jesus foi levado a Pilatos, e Pilatos não identificou o crime. Pilatos não identificou o crime. Ele olhou e falou: peraí, eu não estou vendo crime em Jesus, como eu vou condená-lo? Da mesma forma aconteceu com Paulo. Vamos levar para o Sinédrio, eu preciso saber qual é o crime de Paulo. E quando Paulo chega no Sinédrio, Paulo age estrategicamente. Eu já vou chegar em você. Paulo diz assim: estão me condenando porque eu acredito na ressurreição. Defender a ressurreição era estar do lado dos fariseus. Paulo diz assim: eu estou defendendo o que todo fariseu defende. Nessa hora os saduceus e os fariseus começam a bater boca e brigar mesmo, porque eles pensavam de forma diferente.
Os fariseus acreditavam em anjos, acreditavam em poderes espirituais, não eram tão céticos e acreditavam na ressurreição. Enquanto os saduceus eram extremamente céticos, pensavam de forma totalmente diferente. Nesse embate eles começam a se bater, e eles aproveitaram esse momento, pegaram Paulo, e diz aqui em Atos capítulo 23, verso 10, a discussão tornou-se tão violenta, agora você entendeu? Que o comandante teve medo de Paulo, que Paulo fosse despedaçado. Paulo está envolvido na pior discussão, Paulo está ferido, Paulo já é um senhor, ele não é um menino como ele era antes, já fazem 20 anos de carreira, de ministério, e agora o comandante pega e salva Paulo, e leva Paulo para a fortaleza, em Cesareia Marítima, e deixa Paulo lá escondido. Ele esconde Paulo de qualquer agressão, de qualquer pessoa que tentasse matar Paulo. Eu estou te explicando o contexto para você entender que o contexto não é simples. Quando isso acontece, começa uma greve de fome do lado de fora da prisão, que precisam entregar Paulo para a morte. Além da greve de fome, estão tramando no meio do caminho pegar Paulo e matar Paulo. Começa uma trama. Ou seja, se Paulo ficar na prisão, ele vai morrer. Se Paulo for para o caminho de Roma, vai morrer. E se Paulo for entregue na mão dos que estão fazendo greve de fome, Paulo vai morrer. Todos os caminhos visíveis para Paulo é morte. E o plano de Paulo, o plano supremo, o amor de Paulo, o desejo de Paulo, assim que ele decide ministrar aos gentios, é ir a Roma. É isso que ardia no coração dele, é isso que queimava no coração de Paulo, pregar aos romanos. Tanto é que quando Paulo sabe que ele precisa ir para Jerusalém primeiro, ele escreve no caminho a carta aos romanos, porque ele pensava: se eu não chegar lá, pelo menos a minha carta chegou. Então a carta aos romanos é Paulo escrevendo antes de pisar em Roma. Paulo está escrevendo aos romanos como uma voz profética, para que, se a voz de Paulo chegasse lá contando as maravilhas e os milagres, com certeza muitos seriam transformados, como muitos são transformados lendo Romanos. Muitos são transformados, a igreja se transformou completamente, se reformou à base de Romanos. Paulo não tem nenhum caminho físico para seguir. Paulo não tem mais esperança física, humana a seguir. Paulo não tem mais condições nenhuma de achar o caminho até Roma. O pensamento de Paulo, humano, e eu quero que você agora pense nessa situação: Paulo tem saída? Não existe. Não tem saída para Paulo. Acabou aí, chegou a sua hora. Paulo, você achou que ia até Roma, era o seu desejo, era o seu sonho, era o seu propósito, mas acabou aí, está difícil demais, você está muito ferido, você está preso no cárcere, na fortaleza de Cesareia, você está diante de uma greve de fome para a sua morte. Quantas vezes no caminho do nosso propósito, fazendo exatamente aquilo que Deus decidiu para que nós fizéssemos, seguindo o caminho certo do Evangelho, sendo justo, sendo honesto, amando o próximo, cuidando dos necessitados, contribuindo para a obra de Deus, participando do culto racional a Deus, abençoando o irmão, não tendo raiva de ninguém. Você não chega no momento que diz assim: por que tudo desabou na minha vida? Quantas vezes você já não olhou a sua área financeira e falou assim: eu faço tudo certo, eu não falto no meu serviço por besteira, eu cuido da minha empresa e administro ela de forma consciente, eu amo os meus funcionários e cuido dos meus funcionários, e mesmo assim a minha empresa está indo de mal a pior. Lembra do começo da mensagem? Ninguém projeta tempos difíceis. Quando você casou, você projetou o melhor para o seu casamento. Você disse palavras maravilhosas lá na frente do altar: eu vou estar com você em todo momento da minha vida, eu vou ser contigo aonde foi que o casamento começou a perder liga, perder
diálogo, e daqui a pouco eram dois estranhos na mesma casa, e aí daqui a pouco não via mais saída. Parece que o propósito lá de trás, olha, sumiu, por causa das dificuldades, das perseguições. Uma pessoa constante, faz parte de ministério, daqui a pouco, sabe aquele pulsar do coração, você fala, parece que eu estou aprisionado, parece que eu não consigo sair daqui onde eu estou. São traições e traições e traições de pessoas que amamos. Você foi fiel e foi traído. Você foi gentil e só tomou soberba. Você tentou ser o mais justo possível e foram o mais injustos possíveis com você. E é nessa caminhada que a gente questiona e diz, por que eu mesmo fazendo tudo certo, ainda assim eu estou sendo perseguido? Paulo estava pregando o evangelho, levando as boas novas aos gentios, aqueles que estavam em Jerusalém, resgatando a igreja de Jerusalém da falência, e ainda assim foi preso. É aqui que desmorona todo tipo de religião de dar para receber. É aqui que desmorona tudo. Aqui que desmorona o seja fiel e você vai ser abençoado. Desmoronou, acabou. Não falte na igreja que a tua vida vai mudar completamente. Desmoronou. Paulo não fez nada errado, Paulo fez tudo certo. Paulo desviou a rota para atender um pedido da igreja encarecida de Jerusalém. Paulo foi para Jerusalém amando do propósito de Deus. Antes de seguir o seu desejo, que era ir para Roma, ele colocou aquilo no meio do caminho, falou, mesmo que eu morra lá, eu vou fazer a vontade de Deus ao invés da minha vontade. E mesmo assim eu estou preso, e agora eu vou morrer aqui, não há saída para mim. Aqui desmorona o neopentecostalismo completo, vai para o chão. Porque neste mundo é um mundo de injustiças. Você pode ser justo, e você vai ver o injusto prosperar. É o questionamento de Salomão. O injusto prospera e eu não. Porque no mundo tereis aflições. Mas aqui tem a palavra coragem, escrita de uma outra maneira. Jesus diz, mas tende coragem. Este mundo pode ser injusto, mas o Cristo que habita no teu coração é a justiça do amor. E é Ele que te justificará no último dia. Então não viva a tua vida toda atrás da justiça dos homens. Não, eu vou esperar, porque Ele vai viver justiça. Deus vai ser justo. Não espere isso, porque a nossa justificação chama cruz. A nossa justificação chama salvação. A nossa justificação chama graça. Nossa justificação não é o castigo do próximo. Não é. A nossa justificação é ser aceito no reino celestial, é ser salvo. Essa é a nossa justificação. Então mesmo perseguido, eu ainda continuo avançando para o meu propósito. Eu ainda continuo avançando nos propósitos de Deus. Por quê? Porque eu sei que o Deus que prometeu é fiel para cumprir, e Ele cumprirá. Você pode até estar passando um momento de medo agora, e o que Jesus vai falar para você é coragem, não desista. Pode ser no meio das lágrimas, hoje Ele está dizendo para você, coragem, não desista. Mas você está sendo perseguido por quem? É a família que te persegue, é isso? Coragem, não fique esperando a justiça cair sobre os do seu lado. Mas se você tiver que esperar algo para os que estão do seu lado, espera a salvação, espera a transformação, a vida, a abundância. Espera os teus celeiros transbordar para ajudar o seu próximo. Quando você esperar algo pelo seu próximo, espere a bênção da vida, da transformação e da verdade cair sobre ele. Não, mas ele foi um ladrão, foi injusto. Ninguém daria salvação ao ladrão, mas Cristo deu salvação a um ladrão. Paulo está aos olhos humanos injustiçado. Paulo foi levar uma oferta a Jerusalém, agora acabou preso em Cesareia. Paulo foi compartilhar as boas novas. Imagina só, você está aqui, vai contar um testemunho na igreja. Aí você vem e conta um testemunho maravilhoso na igreja. A igreja chora. E aí quando você sai lá fora, a polícia te prende. A igreja vai olhar, peraí, mas ele não era o testemunho?
Cadê o testemunho dele? Ele foi preso. O que você acha que a igreja de Jerusalém pensou? A Bíblia não diz. Mas o que você pensaria se eu contasse um testemunho aqui quando descesse e fosse preso? As aparências enganam. Esse Rodrigo aí era um perigo, nem te conto. Já começaria a imaginar o pior. E se esqueceram que nós seremos perseguidos pelo nome de Jesus. Ele mesmo disse: por amor ao meu nome, vocês serão odiados, vocês serão perseguidos. Mas eu posso te garantir uma coisa: quando você estiver sozinho nas prisões da vida, quem vai se colocar do seu lado é Jesus, e vai te dizer: coragem. Coragem para mais um dia, coragem para mais uma semana, coragem para mais um mês. Quem acredita nessa palavra? Quem acredita nessa palavra? Então, por este motivo, mesmo que você for preso, não desista de fazer a vontade dele. Mesmo que você seja traído por todos, não desista de fazer a vontade dele. Pode ser difícil, mas a vontade dele em nossa vida é melhor do que qualquer coisa deste mundo. Paulo está preso, mas ele é apenas um corpo preso no espaço-tempo. É só a carcaça de Paulo presa. O espírito ninguém poderá prender. A pregação já voa, já é carta até Roma, ninguém poderá prender. O seu testemunho que foi gerado nos dias das aflições da sua vida vai transpassar aonde você pode chegar. Vai muito além de onde você pode pisar. Eu vou te falar isso. Hoje eu estou aqui com um amigo que é o Pablo. A gente se conheceu além das fronteiras de onde eu já pisei. Eu nunca pisei na cidade dele. Nunca. Cheguei lá. E hoje nós temos uma amizade em Cristo Jesus. Ele prega sobre a graça. Fala sobre graça, fala sobre salvação. E aí agora ele pisou aqui. Ele nunca tinha pisado aqui em São Paulo. Chegou aqui em São Paulo. A sua pregação, que é o seu testemunho, te levará tão longe. Te levará tão longe que nem você acredita. Aí você diz assim: mas e os planos bons que eu fiz? Os planos bons, alguns acontecerão, alguns serão cancelados. Mas cada dia difícil enfrentado com coragem produzirá um testemunho novo, uma história nova. Aí você diz: por que então das lutas? Por que eu estou preso aqui? É porque o Senhor está gerando um testemunho na tua vida, na tua história. Você está construindo um testemunho lindo, que será a salvação de muitos. Muitos olharão para você e verão a história que Deus construiu, através de dificuldades, de vales à sombra da morte. É isso. Através dos dias difíceis, dos dias de choro. E aí eles vão olhar e falar: peraí, mas como ele não desistiu? É porque Jesus parou ao lado dele e disse: coragem. Porque da mesma forma que você chegou aqui, eu te levarei rumo ao propósito que eu tenho para a sua vida. E naquele momento, Paulo machucado, sangrando, está machucado, está todo dolorido. Ele não tem Silas do lado para cantar um louvor e as prisões cair. Ele não tem força, ele não está lá com Silas, que ele pega na mão de Silas, e mesmo preso, e começa a cantar, e as prisões vão ao chão, e abrem-se as portas das prisões. Silas não está lá. Ele não está com Timóteo não está lá. O amigo, o irmão, o pastor, a quem recomendo a vocês como pastor, irrepreensível, Timóteo não está lá. Tito não está lá. O Pedro, por mais que tinham desavenças, Paulo amava Pedro, não está lá. Não tem Tiago, não tem João, não tem ninguém. Agora é Paulo e Paulo, mais ninguém. É o momento da solidão. Você já deve ter passado por isso. Eu não devo estar falando sozinho aqui. Quando você nem contou para sua esposa que você chorava pelas lutas constantes e prisões da vida. Quando você teve que enfrentar os dias difíceis, estava só para todo mundo na sua casa, porque você escondia as nuvens, porque as nuvens ficavam em você, e seu filho nem sabia. É o guarda-chuva dos filhos. Meus filhos nem percebem que chove, porque a chuva cai toda em mim, na minha esposa. Eu aparo as nuvens, faço brilhar um sol. Não está faltando, eu vou prover, eu vou lutar. É assim, não é? Não
é assim quando a gente está doente, e mesmo doente a gente se coloca de pé, está com dor, mas está de pé. É nessa prisão que não tem Silas, não tem Tito, não tem Timóteo, não tem ninguém. É você, a sua prisão, é o seu momento. E mesmo não tendo ninguém do teu lado, naquele dia de choro, naquele dia que você pensou que não existiria mais saída, o Senhor pondo-se ao lado dele. Quando o Senhor foi lá, eu fico imaginando, quando eu imagino, eu saio daqui, eu me transporto daqui, eu imagino o Senhor entrando naquela prisão. E quando Jesus entra naquela prisão, sabe, uma coisa já me vem na mente: ninguém entra numa prisão para ver ninguém. Ninguém tem coragem de entrar numa prisão para ver ninguém. Mas Cristo não tem medo de se expor por quem Ele ama. Mas Ele é um prisioneiro. Jesus sentava com todos à mesa, e aí chamava, Jesus é o glutão, é o beberrão. E Ele não estava nem aí. Ele queria falar do amor, da verdade, da transformação, mostrar para aqueles que precisavam, aqueles que eram desprezados, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é por muro, não é por templo, não é por sacrifício, não é por nada, mas é por mim. Eu sou o caminho, eu sou o caminho da graça. E é esse Jesus que não se importou que Paulo era um prisioneiro, ele não se importou que Paulo estava fora da ordem dos religiosos, ele não se importou, e ele foi dentro da prisão e parou do lado dele. Essa palavra do lado dele é exatamente do lado, não é assim, de longe, não, ele parou do lado, é como se ele parasse aqui, ó, do lado, bem do lado. Eu já imagino um Paulo, você acha que Paulo estava fortão lá na prisão? Corajoso lá na prisão? Não, estava fraco, com medo de morrer. Mas mesmo assim o Senhor foi lá e falou assim: essa semente de medo que está no teu coração vai produzir coragem, porque eu estou do teu lado. E o Senhor, pondo-se do lado dele, disse: coragem. Alguém pode ser boca de Jesus aí, falar para a pessoa do lado: coragem, coragem, coragem. O Senhor entrou na prisão. Qual é a prisão da tua vida? Qual é a prisão da tua história? Qual é o medo da tua história que você achou que você não ia sair daí? O Senhor para aí hoje do teu lado, coloca a mão no teu ombro e diz: filho, coragem, coragem, coragem.